Bom, pessoal, vamos começar. Quero desejar a todos um ótimo dia. Estamos aí no terceiro e penúltimo dia da Semana de Comércio Exterior e Exportação da região metropolitana de Rio Preto. Tá? Para quem não sabe, Rio Preto recentemente foi considerado foi através de um, de um projeto de lei. É uma região metropolitana agora, tá? Nós temos aí aproximadamente 1 milhão de habitantes, com 37 cidades que fazem parte do entorno da região metropolitana, ok? Isso é um grande ganho que foi conquistado, inclusive, com muito esforço pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pela Prefeitura de Rio Preto, e, e eu quero aproveitar, agradecer desde já a presença de todos, obviamente, mas em especial do Rodrigo Iglesias, que é diretor internacional da BIMAP e gerente de projeto setorial. Ele é bacharel em Relações Internacionais pela Unesp. A Aline Campos Cruz, que é gerente de negócios internacionais da Alimentos Wilson, bacharel em Comunicação Social pela Unifev. A Aline vai falar bastante, pessoal, também sobre como que foi a experiência dela fazendo parte do projeto, né, enfim, junto à BIMAP, dos projetos de internacionalização. A Joyce Pellegrino, que é diretora executiva da Business for All, bacharel em administração com ênfase em comércio exterior pela Mackenzie. Ao Paulo Souza, que é monitor do projeto PX, e, como disse, a todos vocês que estão aqui presentes, e eu quero dar a palavra inicial para a abertura do evento ao nosso querido vice-presidente da CIRP e também secretário de Desenvolvimento Econômico de São José do Rio Preto, o Jorge Souza. Jorge, a palavra é sua. Agradecemos muito pela sua presença, que nos enobrece demais aqui esse evento. Bom dia a todos. Queria primeiro saudar, Vaiotti, você pela iniciativa e o Paulo pelo trabalho que vem fazendo junto ao comércio exterior de São José do Rio Preto. Vou contar uma pequena passagem, né? Uns 5 anos atrás, logo que eu assumi a secretaria, o Vaiotti se aproximou e disse: precisamos trabalhar o comércio exterior de São José do Rio Preto. Eu disse, mas qual é o desafio? Aí ele me passou um monte de desafio e a gente foi vencendo um por um. E a gente chegou no momento, eu acho importante hoje, que é essa consolidação do PX. A gente vem batendo aí recordes e recordes, né, sendo referência no projeto do PX, porque houve esse engajamento entre o poder público, as entidades e as empresas, né? Então, isso acho que é importante salientar a importância disso, né? Então, eu queria saudar vocês pela iniciativa e cumprimentar os palestrantes, né? O Rodrigo, a Aline, a Joyce, né? Todos aqueles que estão participando hoje. É uma oportunidade muito importante de ter esse conhecimento, de superar esse desafio para a exportação, né? Não só olhando só para o mercado internacional, mas também olhando para o mercado interno, que quando você tem um produto de qualidade internacional, certamente ele vai ser muito bem aceito no mercado interno também. Então, cumprimentar vocês todos, agradecer pela possibilidade, pela parceria, por essa oportunidade de estar oferecendo para os empresários locais e da nossa região metropolitana essa oportunidade. Isso é uma entrega que é feita, que eu considero a mais relevante possível, e ela não tem custo, não tem preço, né? Não é só o custo, ela tem aí por trás dela tem todo um trabalho feito por pessoas e que se dispõem, né? E tem aqui empresários que vão falar das suas dores e vão ouvir também os especialistas, e uma grande oportunidade de interação. Então, brevemente, agradecer a vocês, cumprimentar pela iniciativa e pedir licença, né, porque eu vou me retirar, né? Então, eu sei que também um outro compromisso às 11 horas, então estou com a agenda cheia aqui, voltei de férias hoje, estou com uma agenda encavalada aqui, mas fiz questão absoluta de participar dessa abertura, que eu acho fundamental todo esse processo que está acontecendo em São José do Rio Preto e na nossa região metropolitana. Um bom dia a todos, muito obrigado, e fico sempre à disposição para qualquer projeto que a gente quiser desenvolver em conjunto. Secretário, eu quero só agradecer um agradecimento mais que especial a você, porque não conheci ninguém em Rio Preto
que tem uma articulação e tem um ímpeto de apoio à exportação tão grande como você, tá? Eu acho que eu nunca fiz esse agradecimento dessa forma aí na frente de todos, mas eu preciso lhe agradecer porque a exportação ali é um projeto de cauda longa e ela demanda diversos participantes. Nós que somos formados em relações internacionais, a gente gosta de falar diversos atores. E realmente, assim, o poder público estar ao nosso lado, enfatizar, ter um carreirista, ter uma pessoa dentro do poder público da prefeitura que é carreirista em relações internacionais, em comércio exterior, e que quer dar continuidade a esse processo, mostra que nós estamos diversos passos à frente. Não é à toa que todas as ações de comércio exterior que a gente está fazendo aqui estão dando muito certo. Isso é graças à prefeitura, isso é graças ao SENDEC, a secretaria, isso é graças a você e ao Will, tá? Então, muito obrigado por ser esse grande aliado aí no desenvolvimento econômico, no que tange aí ao comércio exterior. Eu Obrigado, Fernando. agradeço. Muito obrigado a todos vocês. Até uma próxima. Valeu. Eu sei que vai Até uma acontecer. próxima. Com certeza. Vamos lá, senhoras e senhores, meninos e meninas, começar esse show de bola, esse show de craques aí, hoje falando sobre os desafios e oportunidades para exportação de biscoitos, massas alimentícias, pães e bolos industrializados. Eu quero deixar bem claro a todo mundo que está aqui com a gente, nesse momento nós estamos com 19 pessoas, exatamente a média que nós temos trabalhado, de 20 pessoas, 19, 20 pessoas, temos chegado nesse número, porque nós não estamos tão preocupados com quantidade, sim com qualidade, porque nós fizemos um processo de seleção para ter apenas indústrias do setor, ok? Então, obviamente, nós não temos como controlar caso entre alguém que não é do setor, mas somente foi convocado e chamado empresários do setor, desse setor que eu acabei de dizer agora. Quero iniciar de uma forma muito rápida. Para quem não conhece, eu coordeno o projeto que se chama PayEx, eu sou coordenador do PayEx Rio Preto. O PayEx, ele é o maior projeto de formação de cultura exportadora do mundo. Isso quem está dizendo não sou eu. Quem disse foi o International Trade Center, que é um órgão de estatísticas e negócios internacionais da Organização Mundial do Comércio. O PayEx ele tem o objetivo de ir até a sua empresa, oferecer um atendimento por intermédio de profissionais qualificados em comércio exterior ou relações internacionais, mas principalmente comércio exterior. E esse pessoal, esses profissionais fazem atendimento híbrido, muitas vezes online, muitas vezes presencial, onde ele vai desenvolver a sua cultura de exportação. Mas, Vaelde, como é que alguém desenvolve a cultura de exportação? Ele mostra oportunidades. Ele ensina você, esse profissional vai ensinar você a formar o preço de exportação, a melhorar o teu catálogo, a olhar, fazer um plano de estratégico de exportação, um plano de marketing internacional, a identificar se tem barreiras para os seus produtos, quais são os melhores países para iniciar, ajuda você a selecionar o país, ajuda você a montar a sua logística internacional. Ele estrutura as bases, ele inicia, ele afinca aí essas estruturas iniciais para que a sua empresa possa realmente dar o primeiro passo. Porque é necessário você ter essas informações antes de você, por exemplo, participar de uma missão comercial. Senão você não tem um preço formado, você não tem nada, você não tem o que negociar, ok? Então, e tem uma coisa que é muito legal, é que o PayEx ele não tem custo. Porém, eu vou ser muito transparente para vocês, pessoal. Se você está pensando em fazer o PayEx, mas eu estou sem muito tempo, não faz. Porque eu vou fazer, mas o dono não vai saber, não faz. O PayEx só pode, ele é um recurso, ele é um diamante, ele é realmente algo muito precioso que ele vai oferecer valor para sua empresa. Ele é gratuito, mas ele tem um custo chamado tempo e dedicação. Então, e esse custo, muitas pessoas não sabem o valor do seu tempo. Eu espero que você saiba, inclusive. Mas para quem não sabe, saiba que esse tempo vai lhe ser cobrado. Não é um tempo absurdo, é uma reunião a cada 15 dias de 1h30, 2 horas. Você vai sair com muito conhecimento, essa empresa vai estar muito mais preparada para participar das missões via ABMAP, tendo o apoio da ABMAP, tendo o apoio dos projetos setoriais,
que ela conduz na área de internacionalização, no qual o Rodrigo é responsável, ter apoio da Apex, ter apoio de uma série de frentes. Nós estamos fazendo um movimento de transformação em São José do Rio Preto região. Então, se você é dessa região, saiba que vai chegar um momento que um comprador internacional vai estar te pedindo o seu produto e aí você vai estar preparado ou você vai estar correndo atrás. Então, esteja preparado, ok? Esteja preparado e é por isso que nós estamos aqui hoje. Apenas por uma questão enfim, de regras, vamos colocar assim, de protocolo, eu vou pedir a todos para que nós possamos manter apenas as câmeras nesse momento abertas somente dos palestrantes, para que nosso foco seja realmente para eles, tá? Quem vai estar falando. E aí também, caso alguém tenha alguma dúvida, tenha alguma, eu acho que pode levantar a mão na hora que estiver falando, a gente já coloca a pergunta, ou espera ele concluir para a gente, ou ele ou ela concluir para a gente colocar a pergunta. Ah, eu tenho vergonha de falar. Escreve no chat ali que o Paulo vai estar controlando e a equipe também ali do PX vai estar controlando e a gente vai chegar a quem precisa, beleza? Então, sem mais delongas, para não tomar o tempo dessa galera que é o mais importante, deixa aí com vocês. Vocês têm uma ordem para começar já, pessoal? Alguém já quer dar início? Paulo, tinha alguma ordem instaurada ou a gente vai... Acho que era o Rodrigo, não era, não? A gente tem o padrão, né? O Rodrigo começa, depois Beleza. ele... Vai seguir o padrão, então. Show de bola. Então, eu deixo a fala com o estimado Rodrigo Iglesias, da ABMAP, da área internacional da ABMAP, e ele vai falar um pouquinho do projeto setorial no qual ele é responsável. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço, em primeiro lugar, né? E uma honra estar aqui com vocês essa manhã, ter a oportunidade de trocar experiências com vocês, né? Que estão participando, né, do PIEX de São José do Rio Preto ou têm interesse, né, de participar, né, do PIEX de São José do Rio Preto. É uma grande oportunidade para todos os empresários. Também uma honra, porque eu estou acompanhado de duas executivas excelentes, escolhidas aí com carinho, né, para que a gente pudesse ter essa troca de experiências hoje. A Aline é da região, a Joyce tem uma baita experiência, ambas, né, têm uma experiência super bacana. E aí eu queria aproveitar já a oportunidade para falar um pouquinho, então, como já foi solicitado, né, para que eu apresentasse um pouquinho sobre a associação, a ABMAP, a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias, Pães e Bolos Industrializados. Só que o core business da associação para o projeto exportação, que nós temos em parceria com a Apex Brasil, acaba abrangendo, né, e nós acolhemos outras categorias de produtos. E é o caso, por exemplo, da Alimentos Wilson, que a Aline representa, né, na área de exportação, que trabalha com molhos, por exemplo, né, molhos e alguns temperos, né? Então, nós também acolhemos empresas de outras categorias de produtos alimentícios, mas que estão conectados com a nossa indústria, vamos dizer, core business, né? De ninguém vai comer um macarrão sem um molho, né? É difícil da gente ver isso no nosso dia a dia. Então, foi uma feliz definição nossa em 2022, nós passamos a acolher essa categoria de produtos e aí recebemos empresas como a Alimentos Wilson, que está aí no interior de São Paulo, inclusive, né? Próximo ali à Presidente Prudente. A Aline vai falar melhor do que eu a respeito. Bom, o projeto setorial da ABMAP, ele é desenvolvido em parceria com a Apex Brasil há mais de 20 anos. Nós realizamos feiras internacionais, rodadas de negócios no Brasil e no exterior. Também realizamos iniciativas de capacitação, orientação. Então, é importante mencionar para vocês que estão aqui hoje, nós, com muito incentivo e a inspiração da Apex Brasil, iniciamos na semana passada um programa voltado para as nossas empresárias executivas. Então, até fazendo uma referência ao Dia Internacional da Mulher, que é amanhã, né? Então, é importante mencionar que nós teremos uma iniciativa voltada para empresas lideradas por mulheres ou empresas que possuem a gestão de uma mulher na área de negócios internacionais. E aí, quem tiver interesse de ter mais informações a respeito, eu fico à disposição
até após o nosso encontro. Então, uma série de iniciativas que vão valorizar as empresas, né? E uma curiosidade no mapeamento que nós fizemos em relação à presença das nossas executivas, a mulher está aonde nós mais imaginamos, né? Que é no bem-estar social. As mulheres se preocupam com as dietas das pessoas, dietas restritivas. Então, eu estou vendo a Cristina da Diet House, né? Então, produtos que são direcionados para uma população que tem restrição alimentar, mas que, obviamente, é uma opção para uma pessoa que, eu tenho a opção de comer um produto sem açúcar, eu tenho a opção de comer um produto sem glúten, sem lactose, né? Então, nós temos um acolhimento para empresas que trabalham no que a gente chama de ramo free from, free, né, sem açúcar, glúten, lactose, etc., né, que os produtos do nosso setor abrangem justamente essas possibilidades, né, inclusive produtos orgânicos, caso empresas tenham interesse. Então, o nosso foco, a nossa prioridade é a promoção comercial, é auxiliar as empresas a ter espaço no mercado internacional, projetando as empresas. O mercado internacional é bastante competitivo, né? Nós temos hoje concorrentes na Europa, nos Estados Unidos, em diversos continentes nós temos players regionais que atuam de forma significativa. Então, nós precisamos sim trabalhar em rede, em conjunto, para projetar o Brasil no mercado internacional. E aí, no nosso caso, obviamente, de forma setorial, né? Então, todas as empresas que tiverem interesse de estar conosco, é sempre uma oportunidade, inclusive, de troca, e é o que vocês vão observar na fala da Aline e da Joyce, porque nós aprendemos em conjunto, né? As empresas que muitas vezes estão começando, puxa, mas como é que deve ser o mercado do Uruguai, do Paraguai, né? Como é que é o mercado da Colômbia? Como é que é o mercado dos Estados Unidos? E às vezes tem um colega que está ali dentro da rede, que já tem a atuação naquele mercado, que pode trocar experiência, que pode trocar oportunidades, inclusive, dependendo até da categoria de produtos. O importador e o distribuidor daquela empresa pode, inclusive, ajudar você a entrar naquele mercado. Então, estar num projeto setorial pode contribuir, inclusive, para que você consiga fazer a sua primeira exportação, né? Então, muitas vezes a gente vê parcerias entre as empresas, e é possível, tá, gente? A gente imagina sempre concorrência, competição, etc. Mas nós, como país, precisamos estar unidos para trabalhar de forma conjunta, visando a atuação no mercado internacional. Então, o nosso papel também é esse, de unir os esforços entre as empresas brasileiras para que a gente possa atuar no mercado internacional. Não vou passar muitos detalhes a respeito, né? Mas eu fico à disposição e desejo uma excelente manhã para todos, né? Que a gente possa ter uma troca de informações ricas para que vocês possam sair com aprendizados e lições aí para serem cumpridas, né, nos passos, né, que o próprio PayEx entrega. Muitas vezes demanda esforços de cada uma das empresas, mas estejam cientes de que é um processo e que vocês vão atingir o resultado ou da primeira exportação ou de uma alavancagem da sua exportação. Rodrigo, antes de nós darmos a palavra para as meninas, eu acho que vale a pena nós fazermos só um resumo muito rápido, porque as pessoas talvez elas fiquem confusas, né? O que que é? Elas nunca exportaram. Então, as pessoas estão aqui. Então, o que que é Apex? O que que é PayEx? Então, o PayEx eu já expliquei para o pessoal, né? Apex, para quem não entende, para quem não sabe, é a agência de promoção às exportações e atração de investimento estrangeiro direto. Ela, na verdade, a Apex, pertence ao sistema S, como o Sebrae, Senai, Senac, ela só não tem um S na frente. Só que ele pertence ao sistema S, ela recebe os mesmos recursos que o sistema S recebe. A Apex hoje está, vamos dizer, em termos de estruturais e organizacionais, ela está abaixo. Ela tem aí um respaldo no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, então tem um âmbito também do governo federal. Vamos dizer que ela é a área de promoção comercial do governo federal. Então, estrategicamente, o governo federal determinou que o foco vai ser tais países. Então, ela pega essa carona também nesses países e abre outros com base nos projetos setoriais que elas têm. A Apex ela não consegue atender diretamente
cada empresário. Imagina, ela teria que ter uma super estrutura. Então, como que ela faz isso? Ela faz parcerias. Ela faz parcerias com projetos, com os setores, com as associações setoriais. Então, nós temos a Associação Setorial de Cosmético, de Plástico, tem diversas associações setoriais que são parceiras da Apex Brasil. Uma delas é a ABMAP, que o Rodrigo, e aí a união dessa associação setorial junto com a Apex Brasil forma-se um projeto setorial, ok? E esse projeto setorial é exatamente o que vai ter toda a vitrine, as ações voltadas para a exportação daquele setor. Então, a ABMAP vai olhar somente o seu setor, o setor das empresas que estão aqui. Então, suas dores, seus desafios, missões voltadas para isso, para atrair compradores desse setor, conhecem perfis, questões regulatórias, tem apoio a isso, então tem uma série de benefícios. E o que é mais importante hoje, acredito eu, é que nós possamos, acima de tudo, Rodrigo, meninas que estão aqui, somos nós sairmos aqui também com algumas perguntas aí mais ou menos respondidas, como por exemplo, os países que já abriram, né? Dicas sobre como é que se inicia o processo de exportação pelo projeto setorial, como é que faz para filiar, os benefícios que tem. Se eu filiar o projeto, eu vou poder participar de uma feira internacional, quantas feiras geralmente tem, quais são as principais. Então, acho que tudo isso é importante, porque se você é desse setor, imagino que você seja por estar aqui, saiba que você hoje está tendo já uma consultoria especializada. Isso é o mais importante de tudo, tá bom? Então, só dando esse wrap-up aqui para todo mundo entender um pouquinho melhor. Obrigado, Rodrigo. E agora, dando seguimento, vocês têm uma hora, meninas, que querem falar? Ou posso chamar a Aline, por exemplo? Pode, acho que temos uma ordem, né? Acho que o Rodrigo pode começar a fazer as perguntas e nós vamos complementando, Isso. né? Rodrigo, você vai conduzindo então aí, querida. Tá joia. Bom, então a gente tem aí uma sequência, né, de perguntas para ilustrar, né, a oportunidade para que tanto a Aline e a Joyce possam fazer essa exposição, né, em relação às experiências que elas já possuem aí no mercado internacional. Isso desdobra, né, para uma série de iniciativas que ambas já participaram, né, como pessoa física, né, e também como parte de uma empresa que participa ou até mesmo já participou do nosso programa de exportação. Então, as empresas, e aí só para explicar rapidamente, as empresas fazem a adesão ao projeto setorial, né? Então, nós temos um protocolo para que as empresas façam essa adesão, né? Como já foi explicado, né? A gente tem um programa, né, em fomento à exportação em parceria com a Apex Brasil, e aí existem algumas regras para essa participação. Tem alguns custos, né, então são investimentos que as empresas fazem para atuação no mercado internacional, então a participação numa feira, numa rodada de negócios, numa missão empresarial teria, sim, algum custo, né, principalmente aí os custos individuais para que vocês possam fazer a adesão a essas iniciativas. Mas, claro, antes de ir, né, para o mercado, é importante a preparação, né? Então, a gente sempre avalia se a empresa está pronta para esse voo, né, de fato, ou se ela realmente precisa ainda de uma etapa de preparação, que é, vamos dizer, o principal atributo aí do PIEX. Então, a gente agradece muito o trabalho que o PIEX faz, né, em São José do Rio Preto, em âmbito nacional. A gente já tem aí experiências com empresas que entraram no nosso projeto setorial via PIEX, né? Então, agradecer, né, a equipe do PIEX de São José do Rio Preto, né, por trazer, né, o projeto setorial para conversar com as empresas. Eu vou falar que é raro, viu? Então, parabéns pela condução, né, e pela estruturação dessa semana de atividades, né? Então, sem mais delongas, né, eu quero trazer aí primeiro questionamento, e aí já direcionar para a Aline. Aline, não precisa ficar puxando a sardinha para o projeto setorial, tá bom? Seja transparente, mas assim, quais você imagina são os principais benefícios, né, para a participação no projeto setorial? Como que você vê
o projeto setorial como parte, né, de uma empresa que aderiu e tem se integrado nas iniciativas. Bom dia a todos, eu sou a Aline, eu sou aqui da região de São José do Rio Preto, fica alocada em Poranga. Gostaria de agradecer a todos, muito obrigada pelo convite, né, o pessoal da BIMAP, o pessoal do PIEX. É um prazer também estar ao lado da Joyce aqui para poder falar sobre a exportação e representar as mulheres também da nossa área. Vou ser super sincera sobre o quanto isso agregou, tanto para mim como profissional, quanto para a empresa e para os profissionais da empresa também, porque todo esse âmbito, ele se beneficia de tudo que a associação tem a nos oferecer, né? Então, desde antes, quando eu estava em outra empresa que não fazia parte, né, do âmbito da ABMAP, eu já observava o trabalho do Rodrigo e eu já falava que eu queria estar ali, eu já vi o quanto eles faziam sobre ações, sobre fomentar a exportação com aquele grupo de empresários. E quando eu troquei de empresa, ele não tinha ainda no seu portfólio condimentos, né? Que é ketchup, maionese, molhos e tal, né? Molho shoyu oriental, que é o nosso portfólio. E aí ele agregou também a nossa empresa e outras empresas. Então, na verdade, só faz benefício. A Alimentos Wilson, ela exporta desde 2017, que é quando eu entrei para fazer a internacionalização da empresa. Eu estou há 15 anos na área, mais ou menos, e na Alimentos Wilson eu entrei em dezembro de 2017. Nós participamos, né, nós ingressamos na associação da ABMAP no ano passado. E aí eu consigo ver todo esse passo a passo que a empresa teve, porque era uma empresa que não tinha a exportação da sua veia. E começamos a fazer todas as adaptações do zero. Então, em todos esses anos, o que nós vimos? Que a empresa foi se preparando até chegar ao ponto, né, de que nós temos todo o material comunicacional, preços, produtos, a opção de adaptabilidade dos produtos dentro da empresa, em vários dos departamentos, e nos associamos à ABMAP. Quais os benefícios que isso traz? Quando você vai para uma feira internacional e você não tem o nome de uma associação agregada à sua marca, o cliente ele não sabe quem você é. Então, quando você tem o nome de uma associação que é apoiada pelo governo brasileiro e que ela leva o slogan do Brasil, você está apoiado por todo esse governo, apoiado por toda essa associação. Então, quando o empresário ele chega numa feira ou numa rodada e ele vê que você está naquele pavilhão com todas aquelas empresas, então, por exemplo, a associação tem empresas que exportam há anos, como a Baldu, a Marilã, empresas super grandes. Então, quando eu vou para um evento desse, eu estou ao lado dessas empresas. Então, a empresa que chega e já compra dele, ela me visualiza como empresa qualificada, porque eu estou com o projeto setorial, eu estou com a ABMAP, eu levo a bandeira do Brasil em cima do estande. Então, quando o comprador vem, vamos olhar que ele já me aprova 80%. Porque sabe que eu estou num grupo de empresas selecionadas e nós somos pagos por estar ali. Então, nós somos empresas corretas, né? Nós temos todo esse apoio por trás, eles passam sem saber o que faz. Então, primeiro, o comprador ele já te visualiza de uma forma diferente. Segundo, a ABMAP, ela te apoia com todo o estudo. Ela tem estudo de mercado, estudo de país, estudo por tipo de produto. Então, por exemplo, nós começamos a fazer marca própria e aí entramos a fazer algumas feiras nesse setor. Algumas das minhas decisões, eu consulto o Rodrigo, eu consulto a equipe da ABMAP, eu consulto os empresários. O que eu tenho aí? Eu tenho networking, eu tenho experiências de mais de 30, não sei quantos anos aí, toda a vida tem trilhões de anos. Então, nisso, você já tem um benchmark, tem que sair da sua cadeira. As pessoas vão te ajudar. Toda a experiência aqui, principalmente o Rodrigo, eu falo por ele, porque eu vejo quantos anos e por tudo que ele já passou. Quando eu ligo para falar assim, olha, tem isso e tem isso, o que seria melhor? O que você vê disso e disso? Ele vem com todo o benchmark para mim, eu faço esse processo. E aí eu consigo tomar melhores decisões para a empresa poder ter estratégias que vão acontecer antes, que ela vai ter um resultado mais rápido, com menos dinheiro investido. Então, isso eu acho que é o que mais pesa. Fora que nós temos todas as reuniões da equipe,
Então, eu tenho networking de empresas que exportam há muitos anos, profissionais que estão no caminho, assim como eu, outros que estão iniciando, e não é porque a pessoa está iniciando que ela sabe menos que o outro. Não, às vezes ela exporta por um mercado que o outro ainda não está. Então, essa troca de informações, ela é riquíssima. Eu acho que isso não tem dinheiro que pague. Então, nós temos conhecimento, nós temos networking, nós temos a boa imagem que os compradores também têm da gente, e óbvio que todo mundo vê como bruto a participação de feiras, rodadas, eventos, acesso a compradores, acesso a distribuidores, acesso a todas as pessoas que vão fazer a sua marca lá fora por uma estratégia de exportação com um custo menor, que é você estando aqui e exportando. Você não precisa abrir uma unidade lá de primeira vez, né? Um escritório, ter um gasto um pouco maior. Então, acho que esses são os benefícios mais fortes que nós temos ao estar associado, no caso da Abimap, coisas que às vezes você não precifica. Joia, Aline, super obrigado. E vou abrir aqui para a Joyce Pellegrino. A Joyce é nossa parceira de longa data, né, no projeto setorial, atuou em empresas, né, do ramo e participantes do projeto, então também chamei a Joyce para poder contribuir com a agenda, considerando, né, a trajetória, e a Joyce está em Rondônia nesse momento, né, fazendo justamente esse trabalho, né, o alcance que o nosso trabalho desenvolve nessa área de comércio exterior, ele é nacional, né, para a projeção internacional. Então, Joyce, seja bem-vinda, e aí eu gostaria que você também falasse um pouquinho, né, sobre a participação no projeto setorial. Ótimo. Bom dia, pessoal. Eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou apaixonada pelo comércio exterior, é mais do que uma profissão, é uma paixão. Eu atuo nessa área há mais de 15 anos, eu passei pela PepsiCo, a segunda maior indústria de alimentos, mas estruturando o departamento de exportação quando fez a aquisição da Mabel. Não sei se vocês lembram dessa época, e agora recentemente a Camil comprou a Mabel. Então, eu estruturei todo o departamento de exportação do zero, fui para o mercado de luxo, saí do alimentos, passei pela Mercedes-Benz, desenvolvendo a América Central, mas voltei, né? O coração, eu amo comer, amo exportar, então voltei para alimentos. E aí voltei na Balduco, que inclusive a Aline mencionou, mas fazendo a expansão global. Então, essa área, já exportei para muitos países, etc. Mas não só ajudando o grande, mas o pequeno. E hoje eu estou aqui, inclusive ontem visitei um grupo de índios que tem um projeto, que tem um sonho. Então, muitas vezes, talvez para vocês, exportar seja um sonho, né? E o PX, o projeto setorial, nós aqui estamos aqui para apoiar que esse sonho se transforme em realidade. E ainda, eu não sei se é uma questão de mentalidade ou a nossa história, ainda imagina-se que o comércio exterior esteja muito distante. Algumas pessoas falam, nossa, mas é para você, ou é só para o rico, é só para o grande, ou é só para o gigante. Não é, realmente é para todos, né? Então, a gente recentemente desenvolveu uma estratégia para uma empresa, para um empresário pequeno, mas que o sonho dele era exportar. Ele falou, Joyce, eu não falo nenhum outro idioma. Eu falei, ok, nós vamos desenvolver uma estratégia só para a língua portuguesa. Então, o primeiro passo para exportar começa aqui, na cabeça, que é essa mentalidade exportadora. O projeto setorial, ele vai te dar o apoio para você não ir sozinho. Aqui tem um dizer que fala, se você quer ir sozinho, você vai mais rápido, acompanhado, você vai mais longe. Na exportação não funciona, sozinho ninguém não para lugar nenhum, fica rodando em círculo. Então, o projeto setorial, ele dá esse impulso. Perfeito, Joyce, super obrigado. Bom, e aí entrando um pouquinho, né, nos temas específicos, né, do comércio exterior, do dia a dia, da trajetória, né, de cada uma de vocês, e eu acho que é super bacana ouvir, a gente está sempre aprendendo, né, quando a gente está atuando em algum novo mercado, ou principalmente, né, no processo de abertura de um mercado. Quando vocês comentam, né? Então, a entrada num país, essa troca, e a gente enfrenta muitas dificuldades, né? Às vezes pode até assustar. No setor de alimentos, nós temos uma série de aspectos regulatórios
E faz parte, né, gente? É aquilo, né? Para a gente atuar no mercado brasileiro, as empresas precisam estar em concordância com a Anvisa, né? Então, com os órgãos reguladores, né? E um papel importante, né, para cada uma das empresas ter esse entendimento de que faz parte, né, do processo de ingresso no mercado internacional. E o apoio, né, de um executivo de exportação nesse sentido, para justamente desmistificar. Legislação vai estar em inglês, vai estar em espanhol, às vezes em outros idiomas. Recentemente, Alimentos Wilson, por exemplo, participou de um projeto com foco em China. Então, a nossa facilitação, né, de entregar informações no idioma que dê para a gente poder justamente interpretar e analisar para que o time, né, de P&D, qualidade, possa fazer essa adaptação. Então, eu queria ouvir de vocês essa jornada, né, de abertura de novos mercados, né, como é que é esse processo. Então, Joyce, se você puder compartilhar um pouquinho né, a abertura de novos mercados, né, e alguma experiência que você tenha tido. Ótimo. Ao longo da minha jornada, é importante falar que não importa tanto quantidade, talvez os números impressionem, mas muito mais a qualidade, né? Mas ao longo da minha jornada, eu abri 18 novos mercados. Ah, mas é a quantidade? Não, é a qualidade. Para mim, o que importa não são os 18, e sim os 12, que são negócios sustentáveis. Ou seja, eu não estou na companhia, mas esses mesmos clientes, o mesmo país, ele continua consumindo. Então, eu vejo assim, que a gente precisa celebrar a segunda compra e não a primeira, porque a primeira alguém te abriu a porta, mas a segunda compra realmente esse consumidor final comprou, consumiu e aí gerou recompra. Por isso, na exportação, o ponto-chave, a virada de chave que eu falo para todos os empresários, hoje eu falei para a exportação não é um canal de vendas. Ela precisa ser parte da estratégia. Nós estamos aqui porque nós acreditamos na possibilidade de plantar a semente. O que o PX faz? Te ajuda a ir lá, abrir a terra e plantar a semente. Mas não adianta você plantar a semente e ficar lá todos os dias olhando e falar, ela não cresce, porque leva seu tempo. Mas esse tempo, ele é um negócio que sim vai crescer, que sim vai gerar rentabilidade e que sim é um processo de aprendizado. Então, o início, e esse é um papel importante no projeto setorial, como eu vou começar a exportar? Qual país eu começo? Às vezes o empresário, ele foi para Portugal e fala, vou começar em Portugal, mas não baseado em dados. E tudo bem começar em Portugal, mas se você consegue, já nesse começo, pegar os dados e falar, opa, mas aqui eu tenho uma oportunidade, por que não tentar Angola? Por que não participar de uma rodada de negociação? Assim você começa a ampliar o seu ponto de vista já no início. E isso, para mim, é extremamente fundamental. Como começar? A qualidade da semente, não necessariamente no primeiro momento o volume, mas a qualidade da semente é o que vai fazer os próximos passos serem exponenciais. E Aline, se você concorda comigo, Aline. É isso aí, concordo, com certeza. Por favor, Aline, pode complementando, por favor, aí falando sobre essa trajetória dos novos mercados, né? Então, acho que a primeira e principal dica que a Joyce deu não é quantos, né? Mas a qualidade desse processo e principalmente levando em consideração os desafios que é abrir o Uruguai, é nosso vizinho, mas é tão desafiador quanto alguns países da Ásia, né? E para quem está na indústria de alimentos, né, como todos nós aqui, agora a gente tem padrões nutricionais na rotulagem dos produtos. Não tem como fugir disso, né, gente? Aqui no Brasil a gente já tem alto em açúcar, alto em sódio, calorias, né, gordura, e isso vai acontecer também, principalmente nos mercados aqui da América Latina, né? São padrões regulados pelo governo desses países. Não são padrões privados, né? Eles são regulamentados pelo país. Então, é um desafio, né, Aline? Bom, mas fica à vontade para compartilhar um pouquinho sobre essa questão. É isso. Eu acho que, assim, cada país ele tem uma especificidade, uma necessidade, um costume diferente, uma cultura diferente.
Eu acho que essa é a lição de casa que nós temos que fazer, porque quando nós tomamos conhecimento de todos esses mercados, ou do nosso mercado foco, vamos supor que vocês querem começar por Paraguai. Então, é importante visitar o mercado, é importante entender quem são seus concorrentes, olhar o supermercado, olhar todos os produtos que tem ali, como são as embalagens lá, são iguais às que eu tenho aqui, são diferentes, as gramaturas são as mesmas, porque até as gramaturas têm necessidade. Assim como aqui no Brasil, a dona de casa ela faz uma receita linkada, às vezes naquela gramatura, e quando a indústria muda, a dona de casa fica perdida, e tem que recalcular tudo. Lá também. Então, por exemplo, as gramaturas no Paraguai são menores, nós vimos isso, nossos molhos de tomate são 200 gramas. Lá, o paraguaio, quando você vai meio para o interior, ele não tem geladeira. Então, ele tem que abrir e consumir na hora. Então, nós tivemos que diminuir as embalagens para poder aumentar o volume de vendas no Paraguai. Não é que não vamos vender, vamos vender, nós precisamos aumentar esse volume. Então, nós fizemos adaptações a isso. Então, os mercados, quando você conhece a cultura, os hábitos, e você começa a compreender isso, você entende o que precisa fazer um pequeno ajuste, às vezes, no seu produto, para você poder entrar, literalmente, e conseguir vender mais, né? Então, por exemplo, tem o Paraguai, tem esses detalhes. O que nós encontramos também? Na República Dominicana, nós temos um cliente que ele abastece os navios e todos os resorts com pina colada. E nós temos uma indústria de seco, que é de refresco em pó. Nós fizemos para ele um preparado de pina colada, que foi desenvolvido do zero, não tinha isso na indústria. E aí a gente exporta para ele agrega o açúcar e ele agrega mais a bebida, e ele faz em garrafas e distribui para toda a República Dominicana, para os resorts, para os navios que passam e tal. Então, nós também desenvolvemos produto. O que é importante a gente saber? Escutar o cliente para entender como é o mercado dele, o que ele precisa, né? E para que ele precisa, e você visualizar tudo que é possível dentro da sua empresa. O que eu falo para vocês? O mercado exterior não é igual ao mercado brasileiro. É a primeira consciência que nós temos que ter. E isso faz com que nós olhemos o cliente com mais flexibilidade, com mais respeito também, porque somos mercados diferentes. Então, essa compreensão faz a sua mente e o seu produto também se adaptar. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós usamos embalagens mais simples. Mas quando nós fomos para a feira dos Estados Unidos, nós levamos nosso setor de desenvolvimento. A primeira coisa que o setor de desenvolvimento me disse foi: nossa, precisamos de novos fornecedores de embalagens. Aqui são outras embalagens. Olha que legal. Então, os departamentos, eles trabalham junto com a exportação, como a Joyce falou. Ninguém trabalha sozinho. Nós não somos nada sem a indústria, sem toda a equipe. Então, o desenvolvimento vem junto, o marketing vem junto, o comercial, todo mundo vem junto, a produção, para que a gente consiga entregar um melhor trabalho para o cliente lá fora. Então, por exemplo, o regulatório do Uruguai, eu não posso exportar refresco com fruta na embalagem, porque o refresco em pó não tem fruta ali dentro. Então, no Uruguai, ele não me permite colocar a fruta de uma uva, a fruta de uma maçã. Então, eu tenho que fazer uma embalagem sem fruta. Então, o regulatório internacional, o cliente ele também tem que te passar essas informações. O seu setor de desenvolvimento precisa dessa legislação para que ele destrinche essa legislação para você exportar também, porque às vezes tem coisas do regulatório que o cliente não vai saber te falar. Quando eu estava numa outra empresa, nós exportamos barrinhas saudáveis para o Japão. E o cliente não sabia que não podia ter um certo ingrediente. O que aconteceu? O container ficou parado e todo aquele sabor de barrinhas foi jogado fora, porque o cliente não tinha essa informação. Então, o que acontece? Nós também precisamos ter esse conhecimento. Pedir para o cliente nos passar o regulatório, nós vamos estudar isso também e verificar se o produto ele está literalmente adaptado para aquele mercado. Então, é uma via de mão dupla. O cliente e nós trabalhamos juntos para que a gente consiga adaptar esse produto. E, é claro, um país conquistado é um estado brasileiro conquistado, porque é muito volume. Então, assim, as vendas, é igual já você falou, vamos atender poucos países, mas é um volume alto. É uma demanda que vai fazer uma diferença na nossa indústria, na nossa venda, e que vai encorpar a empresa.
Então, tudo precisa ser feito com muito cuidado, com muita atenção. Até mesmo porque o cliente, ele recebendo o melhor trabalho, o melhor produto, ele vai comprar de novo, ele vai acreditar em você, ele vai criar confiança e ele vai continuar isso, né? A Alimentos Wilson, quando eu trabalhava aqui em Votuporanga, numa indústria de exportação, eu atendia 33 mercados. Na Inova Foods, a gente trabalhava cerca de 20. A Alimentos Wilson, em 5 anos, nós já conquistamos cerca de 10, 12 mercados entre essa oscilação toda. Então, a conquista dá para ser grande, o volume é bom, só que nós temos que ter esse estudo, esse conhecimento e essa preparação. Rodrigo, tem uma pergunta aqui no chat. Eu vou aqui está perguntando sobre o pão de alho, né? Como funciona a parte de refrigerado, se nós temos empresas de refrigerado na carteira. Vou responder aqui, me permite? Sim, eu tenho, nós temos produtos refrigerados na carteira, é bem comum. Por exemplo, o chocolate, que hoje é um dos clientes que eu tenho aqui na carteira, que até para explicar um pouco, algumas empresas, ao invés de contratar uma equipe própria de exportação, CLT ali, principalmente nesse começo, optam, que é uma outra forma de desenvolver esse trabalho. Internacionalmente, isso é mais reconhecido do que no Brasil. Eu trouxe essa metodologia para o Brasil de parceria. Então, o empresário, e essa é uma opção também, o PayEx vai te ajudar, ele vai te apoiar, mas algumas coisas ele não pode fazer por você, ele não pode ir numa feira contigo. Mas aí, muitas vezes, ele fala, ao invés de o que a Aline trouxe, ir para o Paraguai, aprender, tal, eu pego uma empresa que já tem essa expertise e trabalha ao meu lado. E no caso da Business for All, que é a empresa a qual eu sou empresária, é exatamente isso. Então, eu tenho em minha carteira, eu falo como indústria porque eu sinto a dor da indústria. Sim, produtos refrigerados. Quais são os cuidados que você precisa ter? Primeiro, considerar essa cotação mais... o tempo de você conseguir um container refrigerado é maior do que de um container seco. Então, eu cotei agora 7 de março. Vamos dizer que seja um container fechado, e tem consolidação também, dá para você vender pallet. Você já considera um lead time e avisa o seu cliente, por exemplo, se são 30 dias, que pode levar até 2 meses, porque container refrigerado no Brasil, devido às exportações de carne, é bastante difícil conseguir a disponibilidade do container. Eu já fiquei 3 meses esperando. Então, o que eu sugiro é, primeiro booking, fechou com o cliente. Primeiro booking, se você faz pedido a pedido, recebo do cliente, faço o booking, espero chegar o booking e produzo, porque já aconteceu. E outra questão importantíssima que aconteceu recentemente, se a sua temperatura seja, vamos dizer que seja 5 graus Celsius, não coloca um tracinho 5 graus, porque aconteceu recentemente, a pessoa entendeu que era menos 5 e era 5. Coloca a temperatura certinha e confirma e tira a foto que saiu na temperatura certa. Essa é a grande dica que eu te dou. Peça para sua logística garantir em fotos, vídeos, que saiu daí na temperatura certa. Mas é totalmente factível. Inclusive, agora eu consolidei minha carga de chocolate com pão de alho. E é um produto que tem um potencial, mas você vai precisar explicar o seu produto. Café não se explica, porque todo mundo sabe o que é café. O seu produto você precisa explicar, tá bom? Então, essa é a sugestão. E podem ir colocando perguntas e ao longo do tempo a gente vai respondendo também, Rô. Só complementando o que a Joyce falou, por exemplo, se caso você se associar à Remap, lá tem pessoas, empresas que exportam há muitos anos de produto congelado. Então, por exemplo, a gestora da Maricota, faz muitos anos que ela exporta. Ela está ali, exporta pão de queijo. Então, entende que, por exemplo, eu não fiz refrigerada, estou fazendo uma venda para Cuba agora separada de manteiga refrigerada, mas ainda não fiz. Então, por exemplo, contratar um apoio da Joyce, que é uma pessoa que já tem essa experiência, e se associar para poder participar e também trocar ideias com o empresário, isso é o que vai fazer você facilitar a ter esse know-how mais rápido para poder atingir esse resultado mais rápido, sem erro e sem gastar muito dinheiro. Então, acho que é isso
o que vale bastante, sabe? Esse network, essa troca de informações e esse conhecimento que a gente vai obtendo de quem já fez. Acho que isso é legal também. Tem uma complementaridade que também é o cliente. O cliente que compra pão de queijo, ele pode comprar pão de alho. Então, vamos juntos. Isso, teve a época do brigadeiro, que eu liguei para a pessoa do leite condensado, eu trabalhava na Pepsi com o Todd, eu falei, pessoal, é só a gente exportar o brigadeiro, você o leite condensado e o chocolate em pó. Então, também tem essa complementaridade para o cliente é muito melhor já comprar tudo junto. Então, é por isso que é setor, nós temos que estar juntos, unidos. Se você quiser seguir a agenda, mas tem mais uma pergunta sobre empresa de brownie na carteira. Aline, Isso. você tem? Eu queria até falar sobre isso. Bom, aí até aproveitando esses questionamentos, para falar que justamente, né, a gente trabalha em alguns grupos dentro do projeto, né? Então, nós temos um grupo só de produtos congelados, né? Como eu falei, né, do Free From, né, que produtos sem glúten, sem lactose, sem açúcar, etc. Nós temos um grupo de trabalho para marcas próprias. Então, empresas que elaboram os seus produtos para clientes no exterior, principalmente redes varejistas, né? Então, vamos pensar, para quem vai no supermercado Dia, a gente vê muitos produtos, né, na gôndola do Dia que são da marca Dia, né? Então, alguém está fabricando para o supermercado Dia. E a mesma coisa, e muito mais forte no mercado internacional. Então, países como Estados Unidos e principalmente no continente europeu, a presença da marca própria é bastante relevante. E principalmente no segmento que nós trabalhamos, né, que a gente chama de Fast Moving Consumer Goods, que são os produtos de giro rápido no supermercado, né? Então, quando a gente pensa num biscoito, num macarrão, numa geleia, inclusive, num molho, são produtos que não ficam muito tempo parados no supermercado. Então, aquela rede de supermercado, ela tem interesse de fidelizar o cliente por meio de uma linha de produtos específica, exclusiva. E aí, algumas empresas acabam se especializando em ter capacidade de adaptar uma fórmula ou ter condições de, por exemplo, eu tenho um molho de tomate, e aí eles vão entrar em contato com Alimentos Wilson e perguntar, tá bom, mas você consegue incluir pimenta biquinho na composição desse molho de tomate? E aí a Aline vai voltar para o time de P&D e vai perguntar, pessoal, precisamos desenvolver um item específico. Então, brownie. Brownie também faz parte do nosso grupo de produtos do projeto setorial. Pão de alho também faz parte do grupo de produtos. Farofa também faz parte do nosso grupo de produtos. O time do PayEx vai passar para vocês uma série de informações, entre elas a classificação do NCM, né? Nomenclatura Comum do Mercosul. Então, todos os produtos que nós temos no setor têm uma classificação fiscal, né? E aí a gente tem alguns problemas nessa classificação. Então, tudo que a gente conhece, por exemplo, de biscoitos, são 2 códigos. Biscoito Maria, maisena, creme cracker, wafer, recheado, etc., 2 códigos, né? Então, às vezes, o NCM ele não colabora muito para a leitura do que está acontecendo na dinâmica internacional, para a gente interpretar números, por exemplo, aonde é o melhor mercado, mas eu só fabrico biscoito maisena, biscoito Maria, né? Macarrão, uma série de cortes, né? Talharine, espaguete, etc. Você não vai ter esse detalhamento quando a gente olha a configuração global, internacional. Então, a gente acaba complementando pela associação números específicos de mercado com bases de dados que muitas vezes auxiliam a gente a interpretar como é que é a dinâmica daquele país que você quer entrar, considerando essa configuração que a gente fala da classificação do NCM. Então, as meninas já falaram, né, Aline e Joyce, sobre a questão do produto congelado. A gente tem aí a Carla da Catupiry, que está aqui com a gente, que trabalha bastante, né, com congelado. E o pão de queijo, pão de alho, são produtos, não digo típicos do Brasil, pão de queijo sim, mas o pão de alho, outros países já fabricam com formulações diferentes, etc. E é um produto que acaba pedindo uma dinâmica de apresentação diferente, né? Então, é diferente de alguns produtos que existem em âmbito internacional. Então, você vai para a Europa, para a Ásia,
para os Estados Unidos, você encontra alguns itens, como, por exemplo, molho de tomate. Só que no seu portfólio, a sua geleia, o seu biscoito, ele tem algumas características específicas, e a gente está falando de alimento. Então, a degustação com o comprador, ela é fundamental. A gente vê muito isso na dinâmica de feiras e eventos, né? Para justamente você mostrar o diferencial do seu produto, que pode estar na textura, no sabor, na qualidade dos ingredientes da sua empresa. Ah, mas o seu preço é mais caro. Tudo bem, mas eu trabalho com uma linha de ingredientes, de fornecedores, que segue um padrão, né? Então, eu não vou prejudicar a qualidade do meu produto para fornecer, né, para um comprador, né? E aí é a premissa, eventualmente, da sua marca, né? Então, quando a gente fala de geleia, pedaços de frutas na geleia. Isso traz uma característica especial para o produto, né? Você está valorizando o seu produto. E aí, uma boa apresentação no mercado internacional, com uma degustação, ela é fundamental. Mas quando a gente fala de produtos que são muito típicos do Brasil ou que são característicos do Brasil, essa degustação ela é necessária, ela é mandatória. E é o caso, por exemplo, do pão de queijo e, eventualmente, até do pão de alho. A farofa é muito típica do Brasil. Então, a gente precisa fazer a degustação e apresentar soluções para o comprador internacional de como que ele utiliza aquele item no dia a dia, né? Porque vai ser no café da manhã? Para nós, brasileiros, parece óbvio que a farofa é durante uma refeição. Mas para o comprador internacional, e principalmente para o consumidor final, pode não ser óbvio, né? Eu tenho algumas experiências trocando, né, informações com as empresas do projeto, e eu vou dar um exemplo do panetone. Como que nós, brasileiros, cortamos o panetone para oferecer em casa, ou quando você vai consumir, né? Você corta o panetone na horizontal. Dependendo do país, dependendo, né, das características de consumo, você tem um corte na horizontal. Para nós, parece meio estranho isso, né? E até em alguns países, eles fazem rabanada. Então, você empana aquele pedaço, né, de panetone e vai fritar, né? Pode? Pode. Tudo pode, de acordo com a dinâmica do consumidor, de acordo com a dinâmica dos hábitos alimentares, né, daquele determinado país. Interpretar isso e saber, né, e aí o que a Joyce e a Aline já falaram, de ir no mercado, olhar, enxergar e adaptar para o seu produto, para o seu portfólio, para você poder encantar o consumidor e principalmente o comprador do seu produto, né? Não quero me alongar aqui nessa exposição, mas eu queria também ouvir das meninas sobre os maiores desafios, né, para iniciar esse processo, né? Então, essa primeira etapa, né, como que esse processo de conversão, uma empresa que não exporta e se tornar exportadora? O que vocês diriam que seria o principal desafio para a empresa estar atenta a esse processo? Aí eu queria começar com a Nini. Rodrigo, eu acho que, assim, pessoal, é importante que a pessoa tomadora de decisão na empresa ela esteja envolvida com a exportação. Porque se essa pessoa não estiver envolvida, a exportação não vai caminhar. Porque, primeiro, quando você está começando a exportação, você precisa criar as suas políticas comerciais, as suas políticas industriais. Então, por exemplo, o cliente vai vir até nós, qual é o meu mínimo de produção daquele item? Qual é o meu máximo de produção daquele item? Porque, por exemplo, nós estamos fechando com uma rede varejista dos Estados Unidos que um item é 200 mil unidades. Um item. Então, assim, temos capacidade, nós temos sobras, nós nos estruturamos para isso. Mas o que eu quero dizer é assim, cada mercado vai vir com uma quantidade diferente que requer uma preparação. Vai vir com uma solicitação de condição de pagamento diferente, de uma carta de crédito, de algumas outras informações. Então, a pessoa gestora, com a pessoa do comércio internacional, ela tem que estar apoiada por uma decisão, até que vocês tomem as decisões do que é possível a empresa fazer. Porque, por exemplo, o cliente ele vai vir e vai te pedir várias coisas. Porém, a sua capacidade pulmonar dentro da empresa é você que sabe. A sua capacidade financeira dentro da empresa é você que sabe. Então, eu, Aline, vamos amanhã correr uma maratona em São Paulo, eu não dou conta. Agora eu vou correr 5 km aqui no parque, eu consigo. Então, é isso que a empresa tem que olhar. Ela também é uma célula viva e ela precisa
saber o quanto ela consegue fazer. Então, isso é um desafio, você impor o seu limite e a sua flexibilidade para o comércio internacional. E aí você vai conseguir, conhecendo os mercados, falar assim, olha que legal, Paraguai dá para mim, dá para fazer isso, isso, isso. Legal, vamos botar uma estratégia de forças ao Paraguai. E você enriquece volume no Paraguai. Vamos depois para a Colômbia. Olha, Equador moeda em dólar, país estabilizado. Então, é isso, vamos conhecendo e vamos nos adaptando. Segundo, é importante nós entendermos que a negociação com os países de lá é diferente. Então, não é, às vezes, uma política igual no Brasil, que é uma tabela cheia com 30%, 40% de desconto. O cliente ele vai se sentir enganado. Então, tudo isso é desafio. E o desafio ele vai vindo conforme a gente vai obtendo conhecimento. Então, vamos fazer uma previsão de vendas, vamos ver quanto a gente está previsto vender para o comércio internacional, ou quanto da indústria nós vamos separar para o comércio internacional, para que você não se perca nos pés, nas mãos, nas quantidades, na matéria-prima que você tem, para que você consiga se organizar e atender. Porque um mercado que você fala que vai vender, mas depois fala assim, eu não posso mais te atender. Às vezes ele vai te achar desorganizado. Às vezes ele vai te achar despreparado. Isso não é legal. Então, por exemplo, tem mercados que às vezes ele vai ver alguma situação e vai ficar inseguro. Porque qual é a segurança que o comprador internacional tem? Porque ele não está aqui na minha indústria, ele não viu o que o Rodrigo viu, que é um monte de caminhão de tomate chegando e passando tudo na indústria, aquele volume gigantesco. Ele não consegue mensurar tudo isso, porque isso é dinheiro, isso é investimento, isso é preparação. Eu não consigo passar isso para ele. Porque, por exemplo, a gente não tem vídeo ainda disso. Então, o que eu passo para ele? A conversa, a segurança, a informação correta, isso tudo é desafio. E você precisa estar alinhado com a indústria para que você passe as melhores informações, as previsões, as informações corretas, né? Acho que isso também é importante. Entender que de primeira não vai ter constância de pedido todo mês, porque ele vai começar lá igual você começou aqui. Nós não começamos no Brasil arrancando de um monte de venda, aquela coisa toda. Então tem que entender isso. Vamos começar lá como começamos daqui a 80 anos, porque a alimentação tem 80 anos. Então, entender que a gente ainda é iniciante lá, é uma criança lá, e precisa escalonar tudo isso e conhecer o que conheceu aqui. Isso também é um desafio. Programar com a indústria tem que passar as datas corretas, a produção tem que estar correta, porque senão você perde navio, você perde a data que você tem para embarcar. São desafios internos e estão conectados, é claro, com o desafio interno ali, né? Mas eu acho que é isso, entender que a empresa, ela é uma célula viva e o comércio internacional também. Então, quanto mais a gente conseguir conectar isso, mais isso tudo vai dar certo, né? Seria mais ou menos isso. Pessoal, eu levantei a mão. Eu queria fazer uma pergunta que, na verdade, eu transmiti uma pergunta da Marina Bittencourt. Ela fala sobre um ponto importante de shelf life, né, de mercadoria. Isso é um tema que já limita bastante a exportação de produtos de alimentos, né? No caso dos bolos, ela fala, os dela não tem nenhum tipo de conservante, que a durabilidade é muito curta. Aí seria legal vocês falarem um pouquinho sobre essa questão da durabilidade, do shelf life para exportação, o mínimo que tem que ter para poder exportar esses produtos. Vou dar uma experiência no meu caso. Por exemplo, todos os anos que eu passei, eu vi que, assim, o habitual do mercado internacional é 1 ano. Habitual da negociação. Mas, por exemplo, mês passado, eu perdi uma negociação para o México, porque o cara encontrou um outro distribuidor, uma outra indústria, que fazia com 14 meses de validade. Então, por causa de 2 meses, foi uma situação que, por exemplo, o cara me deixou. Mas o que eu quero dizer é assim, habitualmente se pede 1 ano, porque a gente tem o transit time, que eles embaraçam o planeio, tempo do container lá no mar, demora também ali 30, 40 dias, dependendo do lugar. Se tiver transbordo, se ele parar num país para poder ir para outro, também demora um pouco mais. E também, algumas redes varejistas internacionais, elas pedem no mínimo 1 ano, porque até chegar lá, ela tem que ter um tempo para poder escoar esse produto. Óbvio que, fiz a primeira venda, viu que o teu produto já girou, vai ser mais fácil. Talvez pode fazer um teste.
com uma carga menor, talvez menos que um container, e depois a pessoa vai crescendo também, é uma possibilidade. Nunca é zerado e inflexível, mas você vai ver que tem negociações e negociações. Joyce, você quer complementar? Além dessa questão do shelf life, ela está muito conectada com o tipo de produto, porque se você precisar, por exemplo, o Rodrigo comentou do panetone, um dos trabalhos que eu desenvolvi na Balduco foi criar o hábito de consumo do panetone para países não cristãos. Então, imagine, eu comecei a desenvolver ali com o Oriente Médio. Então, vamos colocar a ideia é um pouco fora do paradigma, e isso também é legal a gente pôr. Poxa, um pão de alho, quais outros hábitos de consumo? Então, esse muçulmano, ele precisaria entender essa ideia, comer, provar, onde ele vai comer, com o quê, com o chá. Então, isso vai alongando a vida útil do produto. Se é um produto que todo mundo conhece, às vezes com 9 meses você consegue, wafer de chocolate, todo mundo conhece. A chance de escoamento, se você está com um preço ali adequado, é maior, é mais rápido. Então, eu concordo com a Aline, pelo menos 12 meses. No seu caso do bolo, pensar e estudar formas de trabalhar isso congelado. Eu já fiz um trabalho semelhante com orgânico, ele congelou e levou. Mas se for algo bastante específico, como um trabalho que nós estamos fazendo aqui de macadâmia, uns produtos assim, vai precisar de tempo para essa pessoa entender, para essa pessoa provar. E isso também é importante, né? Eu comento muito que a exportação não é vender e esquecer. Eu vejo, né? É vender e acompanhar. Porque no final o cliente confia em quem? Em você. Raramente, a confiança é tão pessoal, assim, não existe B2B, B2C, não, é human to human, pessoa para pessoa. Tem clientes que estavam me acompanhando há 12, há 15 anos, que nasceu filho, agora o filho nasceu neto, por quê? Porque acompanha a pessoa. Então, você precisa transmitir essa confiança também nesse ponto. Às vezes, o empresário, na ânsia de fazer negócio, não só no Brasil, mas em outros países, como aconteceu recentemente, a Turquia vendeu um produto para um cliente meu da Arábia Saudita, 24 meses, com 12, o produto já não tinha mais qualidade. Então, o que acontece? Queima não só a pessoa, queima o país. Porque tudo aqui nós estamos todos conectados. O que eu faço impacta no outro, impacta no outro, impacta no nosso país. É isso mesmo. Eu até tenho um case sobre isso, sobre confiança do cliente. Eu estava numa outra empresa, durante um ano nós negociamos um contrato de 5 milhões de dólares por ano de uma penitenciária dos Estados Unidos. E esse projeto de refresco em pó perdurou-se durante um ano para desenvolver um produto que chegasse ao que eles queriam. Eles não queriam um refresco escuro, porque o preço poderia pintar a roupa. Tinha que ser quase incolor e com o mesmo sabor. Então, nós desenvolvemos esse produto. E eu já estava na empresa já fazia 6 anos. E aí, antes, foi trocado diretoria e presidência dessa empresa, até que eu ia sair para ir para a empresa atual que eu estou hoje. E esse contrato, ele estava por ser assinado. E esse cliente que estava nesse trânsito é um cliente do Canadá, que é um cliente da empresa muito antigo, e que ele virou meu amigo. Nessa época, eu falei assim, gente, eu não posso sair dessa empresa sem assinar esse contrato, porque o que vai acontecer com esse trader? O que vai ser desse cliente em todo esse processo? Porque se eu saísse, poderia acontecer de ninguém querer mais seguir e ninguém querer assinar, porque não tinha uma pessoa encarregada de exportação. Ia se passar para uma outra pessoa na época, porque eles não tinham ninguém preparado. E o que eu fiz? Finalizei. Quando o presidente assinou o contrato, eu liguei para o cliente e falei assim, olha, Mário, ele é comigo até hoje. Assim, olha, Mário, assinamos o contrato hoje, já estou te mandando escaneado, amanhã eu vou pedir meu desligamento da empresa. Aí ele virou e falou assim, mentira, não acredito. Aí ele falou assim, te agradeço o resto da vida. Ele entendeu que se eu saísse da empresa, talvez a empresa não ia se puxar para que isso acontecesse. E o que aconteceu nesse momento? Eu ganhei um amigo. Esse cliente, por onde eu vou, o que eu pego e o que eu passo para ele quer fazer negócio e ele faz, dá certo. Então, é isso que a Joyce falou. Mais do que uma venda, mais do que um acompanhamento, essa pessoa, ela pode caminhar para sempre com você.
ela pode querer para sempre levantar a bandeira do seu produto também, porque ela confia em você, porque negócios é isso, negócios é confiança. Se você não confia, é difícil o cliente seguir com quem ele não confia. Então, é isso que a Joyce falou, é ouro. Perfeito. Eu acho que só um complemento em relação a essa questão do shelf life, não existe certo e errado, tá? Então, assim, é possível um produto com um shelf life de 2, 3 meses embarcar para o mercado internacional? Sim. Porém, a sua empresa vai ter que ter um cuidado extremo com a logística, alinhar com o cliente, né? E aí, o depoimento da Aline e da Joyce já corroboram isso, né? Mas alinhar com o cliente o escoamento desse produto, né? Então, muitas vezes, o cliente, o distribuidor, o importador, ele não tem o elo conectado com o varejo ou mesmo com os pontos de vendas mais informais, como mercearias, né? Pequenos estabelecimentos, né? Que na verdade vamos dizer, seria um mercado tradicional e não moderno, né? E aí tem que ter uma conversa, até mesmo para saber onde a sua empresa vai escoar esse produto. Então, no caso do Uruguai, o escoamento vai acontecer em Montevidéu ou vai acontecer em todo o país? Mas, o Uruguai é um país pequeno, tá, gente? Mas só que quantas cidades estão envolvidas, né? Onde aquele estabelecimento que é o cliente final do seu parceiro comercial naquele país está estabelecido? Então, se houver uma conversa, um diálogo e um alinhamento perfeito no âmbito de logística, é possível, mas é bastante desafiador. Nós temos uma associada que trabalha com bolo sem glúten, sem lactose e sem açúcar. Mas o produto é bom, tá, gente? E eles estão exportando com um shelf life de 2 meses, bolinho, tá? Aqueles bolinhos pronto para consumo. Você abre a embalagem, você já pode consumir o produto. Então, exportando para o Uruguai. Como? Frete rodoviário, e aí no rodoviário a gente tem um ganho de tempo, de vida do produto, então você consegue otimizar, né? E aí pensando nos modais que a gente tem, né, no comércio exterior, as meninas podem falar melhor do que eu, mas a gente tem o aéreo, o rodoviário, o marítimo, e aí a gente tem algumas questões, né? Como a Joyce já trouxe isso, né? Essa parte de reserva de carga para exportação no marítimo, você tem que fazer uma reserva daquele container. E muitas vezes, se é consolidado, ou seja, tem outras cargas envolvidas naquele container, você precisa ter tempo. Quando você tem um produto que tem um shelf life curtíssimo, essa já é uma possibilidade que vai complicar a sua operação. Se você tem condições de mandar uma carga rodoviária, que você fecha aquela carga sozinha, só os seus produtos da sua empresa, você tem controle do transporte que vai ser feito, fica mais viável você pensar, tá? Não são todos os países, né? Você vai ter que pensar bem, e aí esse cuidado, né, em relação à escolha dos mercados, né? Trabalhar junto, e aí de novo, a premissa que ambas trouxeram, a qualidade da operação. Né? Então, muitas vezes, empresas desistem de exportar, porque meu shelf life é X. Não, vamos tentar, e aí tem que ter certeza. Ao invés de você abrir 10 países, abre um. E abre bem feito. E aí é aquela coisa, muitas vezes a empresa abre um, abre 2, 3, 4, e não consegue desenvolver o primeiro mercado. Então, é aquilo, você está no Uruguai, mas onde você está no Uruguai? Em Montevidéu? E você não está nas outras cidades? Punta del Este, você não está operando? Ou seja, o país, de algumas extremidades ali, né, do Uruguai, você consegue fazer pela rodovia 3 horas, 4 horas. Isso você faz dentro do estado de São Paulo, né? Mas às vezes o seu produto só está em Montevidéu. Então, peraí, vamos trabalhar melhor o mercado uruguaio, para que aí sim eu vou abrir o Paraguai e estabelecer esse elo de conexão com o parceiro para garantir a operação. Queria passar para a Joyce. Para que você trouxe shelf life mais curtos, outras situações, me lembrei de um exemplo. Eu atuava com pão.
E eu falei, quero exportar esse pão aqui, pão de forma. Então, para os países são habituados a um pão que tinha um shelf life de 23 a 30 dias. O nosso pão tinha um shelf life de 100 dias. Mas ainda assim é uma nova marca, um preço acima do que o mercado tinha. Então, o que eu fiz? E é uma estratégia também. Eu fui trabalhando pré-venda. Fui antes, e isso é a parceria. Fiz com Venezuela, depois fiz com Bolívia. Na Bolívia, percebi que La Paz, Cochabamba não tinha pão. Então, falei, aqui dá para chegar. Ao invés de eu mandar para o distribuidor, eu mandava para a transportadora, que tirava minha carga, colocava num outro caminhão, já subia para La Paz, para Cochabamba, e começamos a fazer. Então, eu já tinha mapeado toda a cadeia. E o cliente confiava tanto a ponto de falar, olha, e se faltar? E se não vender? Nós vamos fazer ação 2 por 1 no ponto de venda. Mas ele sabia, eu não ia largar ele. Então, isso é uma relação de confiança, mas também tem essa possibilidade. Eu vou trabalhando pré-venda, já estou trazendo uma estratégia aqui, gente. Você já vai trabalhando seu pré-venda ali e quando for, você já vai só para entregar. É um caminho também. Perfeito. Bom, a gente está já quase chegando aí no nosso final do bate-papo, então aproveitem, né, para colocar mais perguntas, se vocês quiserem. Então, tanto eu aqui pela Bimap, quanto a Aline e a Joyce, a gente fica à disposição pós-evento para poder esclarecer as dúvidas que eventualmente surjam e a gente passar, né, as respostas para a equipe do PayEx para que seja, né, compartilhado com vocês, tá? Então, não desistam, né? Eu acho que é uma lição aí para esse tema, né, de shelf life. Não desistam do mercado internacional, considerando um estabelecimento de um rótulo, né? E eu sei que tem empresas, e aí acho que uma grande diferença, né? Nós temos algumas executivas que estão aqui. A mulher é muito cautelosa em relação ao planejamento da operação, e muitas delas são engenheiras de alimentos, então essas empresas que eu comentei, né, de produtos sem glúten, sem lactose, muitas são CEOs, fundadoras das empresas, e elas são muito cuidadosas, porque além de você estar entregando um alimento, você está entregando para uma pessoa que tem alguma restrição alimentar. Uma vez eu conversei com uma empresária e comentou comigo, Rodrigo, eu não consigo exportar por conta do shelf life, tal, tal, tal. Eu falei, mas qual é o shelf life do seu produto? É 6 meses. Mas a gente consegue chegar em 8 meses, mas eu preciso ser muito cautelosa por conta do público, etc. E aí a gente falou, não, mas vamos fazer um estudo então. Qual é uma possibilidade? Você fazer um estudo de analisar todas as possibilidades, né? Então, incidência de luz, questão de ambiente, o tipo de embalagem, então a gramatura da sua embalagem, a performance que a embalagem vai ter. Vale a pena pensar nisso, é um investimento de tempo e, às vezes, investimento de recurso para que a sua empresa tenha um produto mais preparado para o mercado internacional. Talvez essa análise e esse cuidado para o mercado interno não seja tão necessário, mas para exportação, às vezes você descarta algumas possibilidades por conta do shelf life. Se você fizer um estudo cuidadoso, cauteloso de performance do produto, e existem vários institutos aí no Brasil que trabalham esse tipo de análise, você pode, eventualmente, alterar a composição ou até mesmo a embalagem, etc., e ganhar 3 meses de shelf life, mantendo a textura do seu produto, a qualidade, o sabor, né, até mesmo o aroma do produto, por conta justamente desse trabalho cuidadoso de shelf life, né? Então, bom, não sei, você quer falar, White? Eu queria só pegar um gancho no que você falou, Rodrigo, e até ir para a questão da Cristina Menezes, que ela fala que a primeira coisa a ser feita é na exportação. Pessoal, primeira coisa para se pensar numa exportação, se você quer exportar, é realmente passar pelo PayEx, tá? Isso não tem dúvida sobre isso, porque você vai ter as bases. Agora é o seguinte, é muito importante você ter em mente uma coisa. Existem características que uma indústria precisa ter para ela ser competitiva na exportação. Não existe romancismo nisso, tá? Não tem romance nessa parte. Você pode contratar um trader, você pode contratar alguém interno, você pode contratar quem quer que seja. Você pode contratar
Não adianta você ter um Mozart para fazer uma melhor composição, ou um melhor músico para ter uma melhor música, se você não tem os melhores instrumentos para tocar aquela canção. E lembrem-se de uma coisa: existe uma vantagem e desvantagem do Brasil ter a política que nós temos. O Brasil tem uma política de fechamento de barreiras para o exterior, vamos dizer, né? via tarifas, certo? É muito difícil. Existem multinacionais no Brasil? Existem. Mas nós, em comparação a outros países, nós temos nem 20% do que tem as indústrias, outras empresas. Por que o Brasil faz isso? Com aquela política de proteção da indústria nacional, ok? Isso é uma política macroeconômica, uma política estratégica, uma política pública que o Brasil possui, ok? Só que isso gera consequências. Uma das consequências é exatamente essa falta de cultura de exportação. Eu tenho um Brasil tão grande, para que eu vou exportar? Então, uma indústria, uma empresa, quando cresce, quando ela nasce, ela nunca pensa na exportação. E se você parar para pensar, se você colocasse a embalagem do seu produto em 2 idiomas, em português e inglês que seja, mesmo vocês não exportando, tá? Mesmo sem exportar, só a gente colocar, e o custo é o mesmo, você concorda comigo? Você vai estar lá com o teu produto, né? Tá ali teu produto, você simplesmente mandou a pessoa que fez a rotulagem colocar em duplo idioma. Primeiro que você já gera no consumidor uma percepção: nossa, eles estão exportando, uau, que qualidade deve ter esse produto, porque já está com outro idioma, eles estão exportando. Você nem falou nada, você não fez divulgação de nada, então você já gerou isso. E ninguém pensa na coisa mais básica do mundo. E segundo, por nós sermos muito fechados, tudo que a gente pensa é só no Brasil. E aí, quando a gente vai lá fora, você tem que lembrar de uma coisa: lá fora você não vai concorrer somente com indústrias brasileiras que estão exportando. Você está concorrendo com o mundo. Com o mundo. E eu, quando falo mundo, é isso mesmo. Então, não adianta, não estou dizendo que nenhum de vocês, eu não tenho chance. Todos aqui têm muitas chances. Só que exportação é colocar dinheiro na frente e depois de uns 2 anos, possivelmente, você vai ter um resultado. Tempo de crescimento de resultados, de você entrar ali no ROI, né, o resultado em cima do investimento que você vai ter, uma média são 2 anos se você investir. E investimento o que é? Investir na sua produção, investir na sua embalagem, investir em catálogo, investir em feiras internacionais, passagens, e isso vai trazer resultados? Certificações. Certificações, muito bem, Joyce. Então, primeira coisa é você pensar de forma estratégica. E aí o PayEx vai te auxiliar a fazer as primeiras perguntas, a conduzir vocês às primeiras perguntas. E isso é importante. Eu tenho indústrias grandes da nossa região que, por exemplo, eles terceirizam quase 100% das coisas. Aí eles falaram: eu percebi, os preços dos produtos deles estavam super acima do mercado internacional. Eles não conseguiam, porque eles pegavam de um terceiro, eles só envasavam, né? Só envasavam ali, fechavam o produto e exportavam. Agora eles compraram maquinário, eles estão investindo, estão comprando maquinário. Tem 30%, 40% da produção deles já está quase 100% deles. Aí muda. Aí começa a mudar. Eles começam a ser mais competitivos. Então, vocês precisam primeiro entrar no PayEx. O PayEx tem vagas extremamente limitadas. Aliás, nós estamos com 70% das vagas já preenchidas do PayEx. Isso porque o PayEx acaba em maio do ano que vem. Nós já estamos muito acima da meta. Tá? Só com essa semana, nos 3 primeiros dias que nós fizemos, esse é o quarto, esse é o penúltimo dia, né? É o penúltimo dia. Isso. Só até ontem, nós já tivemos aí mais 10, 15 indústrias que fizeram interessadas. Então, eu devo estar com 15 vagas. Então, está sendo disputado a dedo. Agora, entendam que, olha quanta informação que vocês tiveram agora aqui. Isso que está acontecendo, é por isso que é tão importante nós pensarmos no individual dentro do coletivo. É o individual dentro do coletivo. Você pensar como indústria de pães, massas, bolos, temperos, porque essa galera aqui, elas basicamente são condutores de Ferrari. Joyce, Aline, Rodrigo são experts no assunto. Né? Só que você também precisa entender que o processo de exportação é uma mudança grande de cultura. E tem que vir top-down, tem que vir do dono. Porque ele vai investir, mas ele vai ganhar em diversificação de mercado, não vai ficar dependente só do Brasil. Ele vai ganhar em melhorias de processo, porque ele vai aprender como seu concorrente produz. Ele vai melhorar em atendimento e qualidade, porque ele vai ver
Teve uma indústria aqui da nossa região que teve, como eu disse, querer exportar e participou de missões, e aí um comprador ligou para ela e falou assim, eu estava tentando falar com vocês, eu não estou conseguindo. Ele falou, como não está conseguindo? É porque quando eu chego na recepção, alguém me atende, a pessoa fala alguma coisa em português, eu não falo português, ela não entende meu inglês, ela desliga o telefone. Até a recepção ter treinamento. Para que ou uma mudança de PBX quando ligar no telefone direto na sua mesa. Então, são várias mudanças que têm que ser pensadas. Agora, a exportação é a coisa mais maravilhosa. Ela demanda força interna, demanda resiliência, e vocês vão ter apoio, tanto do PX da nossa região, quanto da BIMAP e das meninas que estão aqui. Vocês têm possibilidade de contratação de traders internacionais para auxiliar vocês na internacionalização dos seus produtos. Você tem várias maneiras, mas se você não fizer a lição de casa inicial, de saber que você vai ter que colocar dinheiro antes de exportar, e que exportação não é acha um representante lá fora e venda, não é. Porque muita gente fala isso, representa meu produto. Eu adoraria, qualquer pessoa adoraria representar alguma indústria, um produto seu. A pergunta é, o seu produto é representável lá fora? No Brasil, o seu produto deve ter alguma representação já, tanto deve ter representantes, as pessoas já conhecem. Mas e lá fora? Eu tenho indústrias muito grandes que estão há anos aí trabalhando para poder ter seu reconhecimento, ter seu nome, mas para elas estarem lá, elas participam de feiras, estão todos os anos lá, e é isso que nós temos que reforçar aqui. Não é para desanimar, pessoal, minha fala não é para desanimar, tá? Mas é para também tirar um pouco do romance da coisa, porque nós somos empresários, todos nós aqui somos empresários, e nós temos que tirar um pouco de romance das coisas. A exportação, ela é um caminho, ela é uma coisa que não para, nossa região não para de aumentar as exportações, e quem investir hoje vai colher daqui 2, 3 anos. A pergunta é, só uma outra coisa, para não esquecer, para quem não sabe, daqui uns 3 anos vai estar passando o corredor bioceânico, que vai cruzar exatamente a nossa região aqui, vai pegar a nossa BR aqui, e nós vamos ter uma rota que vai cortar para o Pacífico por nós, tá? Então vai escoar tudo vai ter uma grande rodovia, já está quase tudo concluído no Paraguai, na Argentina e no Chile, essa rota. Daqui 3 anos, nós vamos ter uma redução de quase 16% nos fretes da Ásia, saindo daqui da nossa região, por causa dessa rota. Nós não vamos precisar mais ir para Santos, para cruzar o Canal do Panamá, para ir para a Ásia. Já vamos ter direto. Minha pergunta é, vocês vão estar preparados ou vocês vão começar a procurar sobre exportação a partir daí? Pensa sobre isso, tá? Porque aquela história de, eu peguei o sorte, passou o cavalo lá, só que se você não souber, não tiver treinamento de pulo, de equitação, não adianta você o cavalo passar, que você vai pular no cavalo, você vai cair do cavalo. Então, precisa de uma base. Então, quem está com dúvida, o Paulo, Paulo, deixa o seu WhatsApp aqui, acho que todo mundo tem, né? Ou qualquer pessoa do PX que entre em contato com vocês para esse evento, seja a Marcela, seja o Luiz, seja o próprio Paulo, entre em contato com eles, que eles vão já cadastrar vocês para validação no projeto PX, tá bom? Nós estamos já nos finais. Eu achei brilhante, sensacional. Esse foi o evento que até o momento nós tivemos maior interação. Então, parabéns a todas as pessoas que estão aqui envolvidas. Parabéns a todos os nossos queridos aí, Rodrigo, Joyce, Aline. Falaram com muita propriedade, tiraram dúvidas, houve uma interação gigantesca, a gente perguntando no chat. Basicamente, 100% das pessoas ficaram aqui. 2 pessoas tiveram que sair, foi o secretário e mais uma pessoa que era da equipe, que teve que sair. Mas, basicamente, todas as outras ficaram. Eu vou pedir agora para que todos liguem as câmeras. Precisamos registrar esse momento. Vamos tirar uma super foto, mostrando essa nossa cara linda para o mundo, mostrando para que viemos, para onde vamos. Então, por favor, peço que todos liguem as câmeras aí, para que a gente tire uma super foto para registrar essa data, dia 7/3. Uma data Olá, bem pessoal, importante para todos nós. Todos sorrindo, então. 1, 2, 3 e já. A vez ficou boa, todo mundo ficou bonito, com certeza vai ter ficado. Deu certo, pessoal? Certíssimo. Gente, olha, eu quero também, antes de finalizar, eu quero dar a palavra final para o nosso querido Gabriel Antunes, que é o responsável, coordenador na área de competitividade. Ele que, na verdade, coordena o PIX em vários núcleos operacionais.
então tem uma série de equipes lá. Ele é o Big Boss, ele é da Apex Brasil, lá de Brasília, então ele representa essa grande instituição que tem hoje esse grande projeto, que é esse projeto reconhecido internacionalmente, que é o PayEx, e mais um evento de sucesso. O Gabriel tem acompanhado só para que vocês saibam, essa formatação, essa forma de fazer a capacitação é totalmente inovadora. Rio Preto e região está sendo o primeiro núcleo operacional do Brasil a executar uma capacitação num formato de semana de comércio exterior. É uma formatação totalmente diferente, onde pessoas que estão do próprio nicho, do próprio setor, estão se conversando. Então, eu dou a palavra para que o Gabriel possa encerrar e agradeço a todos, em especial a Joyce, a Aline e ao nosso querido Rodrigo e ao Paulo, pelo evento maravilhoso. Gabriel, Big Boss, está com você aí a fala. Vaelt, obrigado pela, perdão, obrigado pela oportunidade aqui. Gente, Vaelt, eu adoro encher minha bola, mas não sou tudo isso não. Só cuido aqui de alguns PX, sou um analista aqui na Apex, tem outros colegas que cuidam do resto do Brasil também. Mas esse trabalho de formiguinha a gente vai colocando ponto a ponto as empresas no mercado internacional. Agradeço muito a presença de vocês. Primeiro de tudo, de quem veio aqui divulgar conhecimento, né? Compartilhar conhecimento, Aline, Joyce, Rodrigo, parceiros de longa data já do programa. Vaelt, obrigado pela organização. E parabéns para quem está aqui, usou essa 1h30 para aprender e está interessado no mercado internacional, quer colocar mais esse tijolinho na jornada de vocês. Que seja um momento que vocês tenham levado essas informações para dentro da empresa, que vocês possam seguir cada vez mais para o mercado internacional. Queria só usar essa oportunidade para falar um pouquinho de Apex. Além do projeto setorial, além do PX, temos outros serviços e soluções para vocês que vocês podem consumir e utilizar para atingir os mercados internacionais. Então, eu vou listar alguns aqui, mas isso não furta vocês de entrarem em contato com a Apex posteriormente e perguntarem, demandarem e às vezes até sugerirem, porque são momentos que a gente pode coletar essas ideias e transformar em novos serviços. Então, temos serviços de matchmaking individual, como matchmaking on demand. Para algumas empresas faz sentido usar o e-commerce, então temos soluções para que vocês possam exportar ou se internacionalizar a partir do e-commerce. Temos soluções para empresas que queiram ir para feiras, e são feiras que o projeto setorial não realiza, nem a Apex faz um pavilhão coletivo, mas a gente tem algum apoio para algumas feiras individuais, um programa chamado Mais Feiras, que vocês encontram no site da Apex também. Temos agora uma ação super nova, super bacana, chamada Brasil Trade Lounge, em que as empresas que às vezes estão ali com o recurso um pouco mais apertado, mas elas conseguem negociar com uma comercial exportadora para ir para fora, então a gente montou essa ação, que é a comercial exportadora indo para uma feira lá fora, representando algumas empresas brasileiras. Então está sendo super inovador, é uma ação bastante recente e que tem colocado as empresas também no radar internacional. E para as empresas que precisam e têm interesse de entrar nos mercados árabes, né? E eu não estou falando só dos países árabes, né? Mercado árabe tem no mundo inteiro. A Apex também tem um apoio para que vocês consigam tirar os certificados halal. Então, busquem a Apex para que a gente possa fazer essa ponte com vocês. Busquem o Vaelt, busquem os projetos setoriais, busquem a Apex diretamente e a gente faz toda essa jornada com vocês. Novamente, muito obrigado. A gente está aqui na Apex por vocês e para vocês, então usem dos nossos serviços, aproveitem nossas soluções e contem sempre conosco nessa jornada.